Por 116 anos, duas nações se enfrentaram em um conflito tão longo que mudou para sempre o conceito de reino, de nação e de coragem. Esta é a história da Guerra dos 100 Anos. Uma saga de reis ambiciosos, cavaleiros em armaduras reluzentes e camponeses que se tornaram heróis. Uma guerra que não só redesenhou o mapa da Europa, mas forjou as identidades da França e da Inglaterra como as conhecemos hoje. Prepare-se para mergulhar nas batalhas sangrentas, nas intrigas palacianas e nos momentos que definiram uma era. Esta é a primeira parte, a centelha e a tempestade. A centelha que iniciou este incêndio devastador foi acesa por um problema de sucessão. Em 1328, o rei Carlos IV da França, o último da dinastia capetiana direta, morreu sem deixar um herdeiro masculino. Do outro lado do canal, um jovem e ambicioso rei inglês, Eduardo III, viu uma oportunidade de ouro. Sua mãe, Isabel, era filha do rei francês Filipe, o Belo, o que fazia de Eduardo o parente masculino mais próximo do rei falecido. Pela lógica, ele tinha uma reivindicação fortíssima ao trono da França. Contudo, a nobreza francesa estremeceu com a ideia de ser governada por um rei inglês. Desenterraram uma antiga lei sálica, que convenientemente impedia a sucessão ao trono através da linhagem feminina. Em vez de Eduardo, eles coroaram um primo distante, Filipe de Valois, que se tornou Filipe VI. Mas a coroa não era o único prêmio em jogo. A rica região da Aquitânia, no sudoeste da França, era um ducado controlado pelos reis ingleses há séculos, mas eles deviam lealdade ao rei da França por essas terras. Essa relação tensa era um barril de pólvora. A disputa pela coroa e o controle da Aquitânia foram o combustível que alimentou a maior guerra da Idade Média. Os primeiros anos da guerra foram marcados por uma série de confrontos, mas foi em terra que a verdadeira natureza do conflito se revelou. A nobreza francesa, confiante em sua tradição de cavalaria pesada, via a guerra como uma série de duelos gloriosos entre nobres. Eles acreditavam que a força bruta de uma carga de cavalaria era invencível. Os ingleses, por outro lado, estavam desenvolvendo uma nova forma de guerrear, uma revolução militar que mudaria tudo. Eles não confiavam apenas em cavaleiros. A sua arma secreta era o yeoman, o camponês livre, treinado desde a infância para manejar uma arma temível, o arco longo galês. Feito de teixo, mais alto que um homem, o arco longo tinha um poder de penetração e um alcance que nenhuma outra arma da época conseguia igualar. Um arqueiro treinado podia disparar até 12 flechas por minuto. Imagine milhares de homens fazendo isso ao mesmo tempo. Era uma máquina de matar. E em 1346, na Batalha de Crécy, o mundo viu do que essa máquina era capaz. O exército francês, muito maior, avançou em ondas de cavalaria arrogante. Os ingleses, posicionados no alto de uma colina, simplesmente esperaram. Quando os franceses entraram no alcance, Eduardo III deu a ordem. O céu escureceu com uma chuva de flechas. A cavalaria francesa, a flor da nobreza, foi aniquilada antes mesmo de chegar perto das linhas inglesas. Foi um massacre, uma humilhação. A era do cavaleiro como senhor supremo do campo de batalha estava terminando. O mundo medieval nunca mais seria o mesmo. Enquanto a guerra se arrastava, com os ingleses realizando expedições devastadoras pelo interior da França, um inimigo invisível e muito mais mortal chegou à Europa: a peste negra. Entre 1347 e 1351, a praga varreu o continente, matando 1/3 da população, talvez até metade. Cidades inteiras foram dizimadas, vilas foram abandonadas e a estrutura social da Europa medieval foi abalada até os seus alicerces. A economia entrou em colapso. O medo e a morte estavam por toda parte. A guerra, por um tempo, foi paralisada. Ambos os reinos sofreram perdas terríveis, não no campo de batalha, mas em suas próprias casas. A peste não distinguia entre nobre e plebeu, francês ou inglês. Por um breve momento, a humanidade enfrentou um horror que tornava as ambições dos reis insignificantes. Mas a guerra é uma besta persistente. Quando a pior fase da praga passou, o conflito reacendeu. E a Inglaterra, com suas vitórias decisivas e táticas superiores,
ainda estava no comando. O filho de Eduardo III, conhecido como o Príncipe Negro, um comandante tão brilhante quanto implacável, liderou novas campanhas, e em 1356, perto da cidade de Poitiers, a história se repetiu de forma ainda mais dramática. O exército francês, liderado pelo próprio rei João II, novamente subestimou os arqueiros ingleses. Mais uma vez, uma chuva de flechas quebrou a carga da cavalaria. No caos que se seguiu, algo impensável aconteceu. O rei da França, João II, foi capturado no campo de batalha. A França não só foi derrotada, ela foi decapitada. Com seu rei cativo em Londres, a França mergulhou no caos. O reino estava de joelhos, sem liderança e devastado pela guerra e pela peste. Revoltas camponesas e a anarquia se espalharam pelo país. O Príncipe Negro continuou suas campanhas, e a pressão sobre os franceses era insuportável. Eles não tinham escolha a não ser negociar. Em 1360, foi assinado o Tratado de Bretigny. Os termos eram brutais para a França. Um resgate astronômico foi exigido pelo rei João. Além disso, a Inglaterra ganhava o controle total de quase um terço do território francês, incluindo a Aquitânia expandida, agora como possessão soberana, não mais como um feudo. Em troca dessa paz custosa, Eduardo III concordou em renunciar à sua reivindicação à coroa francesa. Para muitos, parecia que a guerra tinha finalmente acabado. Eduardo não era rei da França, mas havia construído um verdadeiro império no continente. A Inglaterra era a potência dominante e a França, uma nação quebrada e humilhada. A paz, comprada a um preço tão alto, pairava sobre a Europa. Parecia o fim da linha para as ambições francesas. Mas a história raramente segue um caminho reto. O que parecia ser o fim do conflito era, na verdade, apenas um respiro em meio à tempestade. A França não estava morta. Uma nova geração de líderes se levantaria das cinzas, mais astuta e determinada. A semente da vingança foi plantada. E as brasas do conflito continuavam a queimar sob a superfície dessa paz instável. Décadas depois, quando tudo parecia perdido novamente, uma figura inesperada, uma jovem camponesa analfabeta, afirmaria ouvir vozes divinas, pegaria em armas e mudaria o curso da história para sempre. A guerra estava longe de terminar. A França encontraria sua heroína e seu destino. No próximo episódio de A Guerra dos 100 Anos, a Donzela de Orleans. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a continuação desta saga épica. Obrigado por assistir.